Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar a história para vocês de um jovem chamado Heisman, de 35 anos. A história desse jovem não é diferente da história de muitos jovens do nosso país e até mesmo do mundo. E esse jovem tirou a sua própria vida na escadaria da igreja da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E na verdade, a carta que ele deixou quando tirou a sua própria vida foi uma das maiores cartas de suicídio que pôde ser encontrada, com mais de 1.900 páginas. Na verdade, Heisman, quando criança, perdeu seus próprios pais e então ele começou a pensar na insignificância das pessoas e na suposta falta de senso que ele enxergava na sua própria vida. Na sua carta de suicídio, Heisman deixou tudo cronometrado, tudo devidamente registrado para que um dia essa carta pudesse, quem sabe, virar um livro. Heisman, na verdade, ele vestiu-se de branco, ele despediu-se de seu companheiro de quarto, ele se matou e as suas últimas palavras foram: "O mundo é sem sentido". Para algumas pessoas, em determinados momentos da vida, pensar na morte como uma única saída para uma situação de sofrimento intolerável talvez pareça a única solução possível. Quando uma pessoa se sente no limite e de tal forma angustiada e desesperada e até mesmo sem qualquer esperança, é compreensível que ela considere que renunciar ao seu direito de viver, apesar de constituir uma solução permanente, pareça ser a melhor forma de lidar com a situação que naquele momento ela esteja vivendo. E que seja uma situação dolorosa e que esteja acabando com o dia a dia dela. É como se ela se sentisse totalmente perdida. Essa é a história de Heisman. Heisman estava se sentindo dessa mesma forma. E nos últimos 16 anos, nós vivemos num mundo onde as mortes ligadas à depressão tiveram um crescimento de mais de 700% só no nosso país. Todos os anos no mundo, 800 mil pessoas tiram as suas próprias vidas. E os índices da Organização Mundial de Saúde diz que a cada suicídio existem 20 tentativas fracassadas. Ou seja, 1,3 milhões de jovens morrem no mundo anualmente vítimas de causas que poderiam ser evitáveis e até mesmo tratáveis. E eu olhando todos esses gráficos e todos esses números, eu também identifiquei que dos dados fornecidos em 2015, a igreja ela está crescendo também de forma gigantesca. Hoje nós somos mais de 541 milhões daqueles que se dizem frequentadores e se dizem cristãos. O cristianismo ele se mantém como a religião que mais cresce no mundo e, na verdade, no mundo inteiro nós somos mais de 2,4 bilhões daqueles que professam ser cristãos. Mas olha só essa frase. Olho para a direita e vejo, e ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro e ninguém se importa com a minha vida. Na verdade, quando eu leio essa frase, eu consigo identificar que essa frase poderia ter sido de Heisman. Essa frase poderia ter sido dita por qualquer uma dessas pessoas que tiraram as suas vidas nesses índices alarmantes daqueles que vivem em depressão, até mesmo que já tiraram as suas vidas. Mas não. Essa frase foi dita por um rei que a Bíblia relata tendo sido participante da história do Velho Testamento, o rei Davi, um dos principais personagens da história da Bíblia, e a história dele foi registrada em grande pedaço do Velho Testamento. E ele é lembrado, esse homem foi lembrado como um homem segundo o coração de Deus. E eu comecei a olhar essa frase e falei, mas como essa frase poderia ter saído da boca daquele que teria sido conhecido como homem segundo o coração de Deus? Mas na verdade vocês precisam entender o contexto. E aí no livro de Salmos, capítulo 142, a gente encontra o contexto de quando Davi falou sobre essa mensagem. E ele disse assim: "Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olho para a minha direita e vê, e ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida.
Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tu o que tenho que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Puxa, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o homem segundo a boca, havia professado toda essa dificuldade que nós lemos dentro do livro de Salmos, no capítulo 142. De tudo aquilo que ele viveu, eu aponto 3 características que Davi possuía e que fazem com que ele fosse conhecido como o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo todas as dificuldades e passado por tudo aquilo que ele passou e viveu dentro do pecado como ele viveu. Davi era um homem humilde, primeiro. Além de conhecer as limitações que ele tinha, Davi, ele aprendeu a atribuir tudo aquilo que ele tinha recebido de vitória a Deus. O humilde, ele reconhece que sem Deus ele não é nada. E nós precisamos reconhecer isso. Sem nós reconhecermos que nós dependemos de Deus todos os dias e tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós viermos a ser, vem de Deus, nós não poderemos encontrar lugar nem refúgio nenhum. E Davi conseguia fazer isso. Mesmo vivendo com tudo aquilo que ele passou e por tudo aquilo que ele passou, ele reconhecia que ele, sem Deus, não era nada. 2. Davi era um homem sincero. E a sinceridade resume-se em ser verdadeiro. Resume-se em não ter mais, não ter, buscar desculpas para justificar as atitudes, reconhecer os erros e depois se desculpar e depois se perdoar. Porque foi assim Davi. Davi foi aquele que se amancebou com a mulher de um dos seus guerreiros. Davi foi aquele que mandou matar um dos seus guerreiros. Ele foi um homicida também. Mas mesmo assim, quando ele viu o que tinha feito, ele reconhece o seu erro. Ele reconhece o seu erro e se planteia na presença do Senhor, reconhecendo que ele era errado. Ele não ficou permitindo desculpas ou até mesmo colocando circunstâncias e detalhes para poder justificar o erro dele. Ele foi sincero. E terceiro ponto, e o mais importante para mim, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele era inclinado ao Senhor. Davi, ele era um homem espiritual. Ele tinha a vida em harmonia com os anseios de Deus. Ele não caminhava na vida dele simplesmente pela materialidade ou pelo dia a dia. Davi não buscava resposta para as angústias e para as situações e para o caminhar do dia a dia dele nas pessoas. Davi não buscava as respostas do dia a dia para a vida dele nas coisas, muito menos nas qualificações profissionais ou pessoais. Ele não buscava as respostas no dinheiro, no prazer, na gulodice, na beleza ou até mesmo na vaidade. Ele não buscava nas drogas, nas bebidas, nas baladas, nas pessoas, no reconhecimento da escola ou da faculdade. Ele não buscava as respostas no reconhecimento da igreja. Ele não buscava as respostas para complementar o desejo da vida dele, naquilo que circundava a vida dele, mas ele buscava as respostas em Deus, porque ele sabia que Deus estava ouvindo ele. Davi sabia que aquilo que estava escrito em Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, era verdade absoluta naquilo que ele vivia. Porque só Deus conhece o tamanho do seu vazio. Só Deus conhece a razão do seu vazio e só Deus compreende o meu e o seu vazio. E só Ele possui as respostas e só Ele tem as respostas necessárias para mim e para você. Mas eu te pergunto, você está perguntando alguma coisa para Ele? Para de perder tempo, irmão. Para de perder tempo com circunstâncias e com situações que não vão te dar respostas e que, ao contrário, vão te levar a desesperos como aquele que Davi viveu, mas que não o levou a tirar a sua própria vida. Ao contrário, ele se refugiou no único que teria as respostas para a vida, que poderia dar a ele o melhor. No livro de Isaías, capítulo 55, os versículos de 6 a 8 resumem tudo aquilo que eu quero falar para você nessa mensagem.
Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo e clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, mas os seus caminhos não são. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Que a igreja possa continuar crescendo, sim, e deve crescer. Mas esses índices alarmantes de depressão e suicídio, se continuarem crescendo, é sinal que a igreja não tem cumprido o seu papel e a sua função aqui nessa terra. Seja você também como Davi. Encontre as suas respostas, assim como Davi encontrou as respostas para todos os abalos emocionais que ele viveu e que ele passou. Davi não foi diferente de mim e de você, meu irmão, mas ele se refugiou no único que pode trazer e pôde dar as respostas para tudo aquilo que ele precisava ouvir, porque ele buscou a Deus, porque Deus estava na escuta do clamor de Davi, assim como ele está querendo te ouvir. Fecha seus olhos, fala com Deus, é Ele que responderá para você tudo aquilo que você ainda precisa ter como resposta. Que Deus o abençoe. Pessoal, mais uma vez vou te pedir, se você está gostando das nossas mensagens, não deixa de curtir nossa página lá no Facebook não, nem o nosso canal no YouTube, o nosso canal lá no Instagram. Continue nos seguindo, compartilhando, deixe suas mensagens, mande seu e-mail para nós, para que nós possamos te estar mandando uma mensagem toda semana, para que você possa receber de nós também toda mensagem nova que nós estaremos fazendo para a honra e glória do Senhor. Grande abraço.